Desde o começo da pandemia, as reclamações entre vizinhos tiveram uma alta de 300% nos condomínios residenciais de São Paulo. Os dados são da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios. Entre os motivos mais comuns estão o barulho causado por obras e os de crianças, que passaram a ficar mais tempo em casa. Para falar sobre o que diz a legislação sobre as reclamações de crianças em condomínios e também explicar qual que é o papel do condomínio na segurança dos pequenos, eu recebo a advogada e especialista em direito condominial, Nicaira Rodrigues. Nick, seja muito bem-vinda à nossa casa. Gostoso ter você aqui. Eu conheço a Nick faz tempo já. Que gostoso ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você, é uma satisfação estar aqui na casa de vocês também, quem está nos assistindo, e muito obrigada pelo convite. Imagina, quando a gente fala de condomínio, de barulho, de reclamação, a gente já pensa em várias coisas. Quais são as principais reclamações de quem mora em condomínios, Ni? A principal reclamação sempre, sem dúvida, a unânime, é barulho de criança, né? As crianças em condomínio, seja pelo bebê que chora de madrugada, pela criança que toca aquela bateria ali, né, que normalmente são os avós que dão e não os pais, mas ou que jogam o brinquedo no chão, enfim. E com a pandemia, com o teletrabalho, isso ficou cada vez um pouquinho mais delicada, essa situação entre vizinhos, né? E então, sem dúvida, uma das maiores reclamações são os barulhos. Que são ocasionados, seja pelos adultos, mas também pelas crianças. Até que ponto as pessoas que moram, por exemplo, assim, eu moro no andar de baixo e meu vizinho tem um filho e ele cisma de brincar, sei lá, 10h30 da noite correndo pra lá e pra cá e a gente escuta o barulho, vamos dizer assim. Até que ponto eu posso reclamar? Qual que é o direito das pessoas que moram no condomínio, por exemplo? Olha só, aí fica sempre uma eterna briga entre o direito de desenvolvimento de uma criança, que o Estado, a comunidade e os pais têm o dever, né, de zelar por esse direito ao desenvolvimento, então, da criança poder brincar, enfim, e também o barulho, o lado do coletivo, de querer dormir, já tá ali, né, no horário de silêncio já, e a criança fazendo aquela bagunça. Então, existe um princípio que fala sobre a solidariedade, que é exatamente quando você, sendo pai, você pode intervir. Então, costumo muito fazer esse tipo de intervenção, de mediação com os pais e com os condôminos, justamente para demonstrar, né, a gente pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. Então, quando passa da normalidade, aí sim o síndico precisa intervir. O síndico precisa intervir. Precisa intervir. Antes disso tudo, dá pra gente ir resolvendo num diálogo. Quando a gente está dentro de um condomínio, é importante a gente ter essa clareza que quem mora em condomínio, ele está disposto, ele está morando numa coletividade. Então, ele tem que ter uma certa tolerância a barulho, né? Então, a gente está dividindo ali, né, as mesmas lajes e tudo mais. Então, você precisa ter um pouco mais dessa tranquilidade no reclamar. Mas quando passa de uma normalidade, o síndico mesmo reportar ao síndico e ele fazer essa verificação. Se for preciso, ele chama um consultor para poder fazer essa mediação entre eles. Boa, boa. Antes da gente falar, então, o que é responsabilidade do síndico e dos papais, tem um depoimento que a gente vai assistir junto. Ótimo. Vamos lá ver esse depoimento para saber um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Aqui é a Aline, eu sou mãe e ex-síndica de um condomínio, né? Venho aqui falar hoje sobre a área comum, né? Área comum, normalmente, ela é uma caixinha de surpresas, né? Chega a ser uma aventura, muitas vezes, né? Desde um animal, de um pet que é adotado, mas ninguém quer levar para dentro de casa, até, né, bagunças de criança, ou até mesmo de adultos, né? Não vamos culpar só as nossas crianças, né? Mas, enfim, é importante a gente lembrar que a área comum do condomínio, ela é o quintal de todos e não só de um. Então, você precisa cuidar para que o outro também possa usufruir. E lembrar também de algo muito importante, que é a supervisão dos animais e crianças, né? Existe muito essa mania, né? Essa cultura de algum...
É importante isso mesmo, né? A Aline falou tudo. Existe esse senso comum, né, de que o condomínio, as áreas comuns é o quintal da minha casa. Então, muitas vezes os pais, tendo essa tranquilidade de deixar o filho na área comum, ele acaba por não supervisionar essa criança. E é necessário, e é uma das perguntas que é muito constante, de quem é a responsabilidade, né, das crianças ali no condomínio? No condomínio. E a responsabilidade é dos pais e responsáveis legais. Essa responsabilidade não pode ser transferida a ninguém, seja síndicos, zeladores e tudo mais. Eles estão ali, né, o porteiro, pelo patrimônio, para o cuidado pelo patrimônio. É claro que uma equipe bem treinada pode estar verificando que a criança está em um local inadequado, como uma garagem, brincando na garagem, pedir para que eles não brinquem, pela segurança e tudo mais. Mas a responsabilidade, se acontecer alguma coisa, né, que a criança se coloque no alto risco, né, naquele risco, né, de vida, enfim, é dos pais, dos guardiões, né, ou responsáveis legais. Então é interessante isso, porque, por exemplo, a criança pode estar numa área de risco, brincando, aí o zelador ou o síndico, ele pode chamar a atenção no sentido, olha, aqui não é legal brincar. Tem que reportar os pais. E tem que ter cuidado com isso também, né, Nick? Porque, às vezes, dependendo da forma com que se fala com a criança, você também pode ser um pouco, sei lá, um pouco grosseiro, né? E tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Precisa tomar cuidado. É interessante que sempre viu que a criança está em perigo, sim, tentar retirá-la ali, né, do perigo, mas reportar sempre aos pais, porque todos os pais, sou mãe também, e mexeu com o nosso filho, não mexe com o nosso filho, né? Então você não sabe como vai ser falado, então tem que ter um traquejo na fala para conversar. E em condomínio, os síndicos, eles precisam, né, para ter uma comunicação, né, bem clara, né, para que não seja mal interpretado. Então, quem não se comunica, né, acaba se estruvicando. Então, assim, precisa realmente ter essa comunicação e esse cuidado com o filho do condômino. A gente tem mais um depoimento para a gente assistir junto. Vamos lá para falar depois sobre ele. Sou Ana Paula Paiva, sou síndica do meu condomínio há 5 anos, aqui em São José dos Campos. Eu fui convidada a falar sobre crianças no condomínio. E o que eu tenho a dizer é que, para mim, criança é vida dentro de um condomínio. Elas brincam, se divertem, riem, gritam também e muitas vezes aprontam. Mas, graças a Deus, eu e minhas crianças nos damos muito bem. Estamos sempre nos entendendo, na alegria e na arte. Só que eu quero deixar bem claro uma coisa. Em condomínio, quem é responsável por seus filhos são seus pais, os tutores. Nós do condomínio, síndico, zelador, não temos nenhuma responsabilidade sobre elas, ok? Um grande beijo e até a próxima. Muito bom, beijo para você. É exatamente isso que ela falou, né? Exatamente isso. Não ter, realmente o condomínio, a ninguém pode ser terceirizada essa responsabilidade, que é dos pais ou dos tutores, dos responsáveis legais. O que é importante chamar a atenção aqui, Biane, que muitos pais acabam deixando as crianças descerem no elevador desacompanhados. Eles acabam indo para uma unidade que esteja em obra, que não tenha tela de proteção. Então, existe, né, até uma lei aqui no município de São Paulo, existe uma lei que fala com que as crianças ela possa andar desacompanhada a partir de 10 anos. Nos elevadores, justamente porque a lei prevê que ela não tem essa maturidade de se colocar em risco. Então a criança parou no andar, olhou ali, deixa eu entrar aqui, né? O que acontece? Curioso, quer saber. Exato. Então, por isso que tem que ter essa supervisão dos pais, porque o condomínio não tem como responder por isso. E quando acontece da criança causar algum prejuízo? Vamos supor assim, eu estava brincando de bola, né? E quem mora ali no térreo, por exemplo, joguei a bola, quebrei um vidro, quebrei um vaso de planta, que seja. O que acontece?
a responsabilidade pela criança é dos pais. E qualquer pessoa que causar, qualquer pessoa adulta ou não, enfim, causar um dano a terceiros no condomínio, ele tem que se responsabilizar, ele vai ter o dever de indenizar, né, essa pessoa, a janela, o condomínio, enfim, a porta de vidro, e a criança também, né? Temos casos aí de crianças no elevador, que queimou placa do elevador e tudo mais, que são caríssimos, né? E a responsabilidade, sim, é dos pais. Em fazer o pagamento. Lembrando que todo condomínio tem suas regras, né? E todo mundo é ciente das regras, não é? Isso é muito importante chamar atenção, que os síndicos, quanto mais eles puderem divulgar o regulamento interno, que olha, na academia não é permitido as crianças desacompanhadas, na piscina, sempre ter aqueles lembretezinhos para que a comunidade, de uma forma geral, ela consiga ter essa conscientização. Bom, importante. Nick, muito obrigada. Tem pergunta? Nada. Então vamos fazer. Coloca pra gente aí, da Patrícia, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Boa tarde, Abi. Estou nesse dilema. Os moradores do apartamento de cima, ela deu o exemplo, já caiu aí pra Patrícia. Do meu, fazem muito barulho a noite toda. E a criança deles, desde que nasceu, chora dia e noite. Fazem 10 meses que isso vem acontecendo. Falamos com o síndico e nada foi feito. O que podemos fazer, já que o apartamento deles é alugado? Beijos a todos e excelente programa. Um beijo pra você, Pati. E aí, a situação é difícil, né? Essa situação é uma das situações mais difíceis no condomínio, onde os pais, a criança chora por cólica, por doença, enfim, e a gente não tem o controle daquela criança, a menos que você observe que tem algum maus tratos, enfim, aí seria uma outra situação, né, que a gente teria o dever de denunciar, né, conselho tutelar e tudo mais. Mas nessa situação específica é realmente muito complicado, porque os pais, na maioria dos pais, estão fazendo o que podem para que aquela criança não venha chorar. Então a gente fica realmente sem resposta para essa situação. Às vezes o diálogo, né? Chegar e falar, você precisa de ajuda, sim, tá tudo bem, tenho percebido, né? Ele pode chegar, intervir, falar, questionar, mas também tem que ter todo um cuidado com esse questionamento, porque realmente é aquela questão do desenvolvimento. Então, se os pais puderem, que é garantido, né, pela nossa legislação, o desenvolvimento da criança. Então, se os pais puderem fazer algo que possa intervir, ótimo. E é muito importante que ela observe se esses pais estão tentando fazer algo para intervir ou não, né? Tá deixando a criança chorar, enfim, porque daí realmente cabe uma tentativa de conciliação aí nesse relacionamento entre vizinhos. Entre vizinhos, para que fique tudo bem, não é? Porque a gente sempre tem que pensar no coletivo, né? Você de casa ficou com alguma dúvida? Aproveita, entra no Instagram da Nick, @adv de advogada, Nicaira Rodrigues, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. E o telefone é o 12 99608 8121. Um beijo pra você, seja bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. Muito bom, minha gente. Você de casa, fica de olho, né? Quando a gente fala das crianças, a gente tem que lembrar que eles querem brincar e eles merecem, eles têm esse direito, né? Eles querem brincar, eles precisam brincar, se desenvolver, mas é necessário sempre ter um adulto ali, supervisionando pra ver se tá tudo bem, pra que elas não, de repente, sofram algum acidente, pra que não aconteça alguma coisa ruim. E tudo nessa vida é diálogo, não é? A gente às vezes precisa se colocar no lugar do outro também. Então, vamos com calma, vamos só observando, né não? Faz isso.